Nós nos propomos a recomeçar e o mês iniciou ontem e nós nos propomos a recomeçar de verdade. Olha o que é que acontece. A gente pensa que se eu for recomeçar, tenho que recomeçar do começo. Não, calma. Você tem que recomeçar de onde você caiu, de onde você parou, de onde você não conseguiu mais progredir, onde você ficou estagnado, paralisado. Seja bem-vindo, meu irmão. Né? Pessoas acompanhando do mundo todo, que graça, né? E olha só, nós vamos recomeçar de onde nós paramos e não lá de tudo. Por quê? Porque nós vamos aproveitar exatamente os nossos maiores erros, nossas maiores quedas. As pessoas que mais venceram nesta vida, que contam histórias de superação, foram as pessoas que aproveitaram os seus maiores erros, os seus maiores problemas, suas maiores crises, e ontem eu falei sobre crise, para crescerem na vida. Aproveitaram-se daquele momento crítico para aprender algo novo, estratégico para a sua história, para a sua vida, e aí conseguiram vencer. E nada melhor do que nós sabermos de que quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós paramos, existe um Deus lindo, maravilhoso, que ergue as mãos para nós e que nos levanta, como ergueu Paulo, quando Paulo afundou naquelas águas, quando ergueu aquela mulher pecadora, pega em flagrante adultério, que o nosso Senhor olhou para ela e disse: quem olhou para as pessoas e disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí todos foram jogando as pedras, do mais velho ao mais novo, e foram todos embora e ficaram somente duas pessoas, Jesus e a mulher. Jesus olhou para ela e disse: quem te condenou? E ela disse: ninguém. Então vai e não torne mais a pecar. Porque o Senhor, ele faz essa transformação a partir exatamente dos momentos mais críticos, mais dolorosos, mais difíceis. Tem gente que diz que quando não é na dor é no amor. Eu não sei, só sei que o Senhor sempre é amor e o Senhor se utiliza de nossas dores para que nós também sejamos alcançados por uma graça nova, por uma graça específica, por uma graça atual. Entenda bem. Existe uma graça atual, a teologia fala disso. A graça atual é a graça que atua nesse momento histórico das nossas vidas. Sim, aqui no Brasil, no horário de Brasília, são 6 horas e 56 minutos. Na Itália, por exemplo, onde o Rafael está, são 11 horas e 58 minutos, mais ou menos, quase meio-dia. Então a gente percebe isso, que independente do cronos, do tempo cronológico, existe um tempo kairos, que é o tempo da graça. E esse tempo da graça, eu profetizo hoje em nome de Jesus que chegou na tua casa, chegou na tua vida, aí onde você se encontra agora. Eu quero dizer, quando eu falo casa, eu não falo só espaço físico, mas eu falo o teu coração. A graça de Deus chegou hoje no teu coração. A graça do Senhor chegou hoje na tua vida. A graça do Senhor chegou hoje na tua história. Especificamente, pontualmente. E você precisa tomar posse disso para que você compreenda o novo que é estabelecido a partir da visita de Deus na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua família, nesse tempo em que você vive hoje. O tempo que para alguns é crítico, sim, para a maioria é um tempo crítico, um tempo de crise, e é exatamente nas crises que surgem os maiores vitoriosos, as maiores imaginações para que saiam desses momentos. A gente consegue tomar ciência disso. Por quê? Porque em nós age o poder do Espírito Santo, que nos dá a sabedoria, a inteligência, a força, a fortaleza, a ciência, os dons necessários para que nós compreendamos que em tudo isso nós somos mais do que vencedores e podemos tirar proveito de todas as coisas. E tem duas opções: ou você fica afundado na crise olhando para ela, ou você se levanta, olha para ela e diz: eu vou agora assimilar algo novo. Gente, quantas coisas acontecem às vezes na nossa vida que vem nos sacudir, que é para a gente deixar de viver uma vida qualquer. Sim, você se acostumou a viver desse jeito, e aí vem uma dificuldade. A dificuldade faz com que você balance, como foi o vento soprando sobre os barcos dos apóstolos. E aí você percebe que é possível você viver algo novo, porque quando você, mesmo sem querer, as coisas às vezes são tiradas de nós. Por quê? Porque tudo passa. Anota aí, recebe essa chave aí, diz assim: tudo passa.
Essa era a frase mais certa da vida daqueles santos, das pessoas que assimilaram o evangelho no seu coração e que passaram a viver uma vida completamente nova. Vamos lá, compartilhe agora aí essa live, porque nós vamos viver aqui uma palavra, um encontro que vai transformar muitas vidas, muitos corações. As pessoas vão ser tomadas pela graça de Deus, pela força de Deus, pelo Espírito Santo. Pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, por quê? Porque nós vamos compreender hoje qual o sentido de nossas vidas. Qual o sentido da sua vida? Você já parou para perceber? Primeiro, aquelas perguntas que eu estou fazendo durante a semana, que eu vou relembrar, que é para a gente poder se situar. Preste atenção, quem eu sou é a primeira pergunta. Você tem que se perguntar quem eu sou depois. De onde eu vim e depois o que é que eu estou fazendo aqui. São 3 perguntas que tocam o nosso coração, que fazem com que nós sejamos mexidos por Deus. O que é que realmente importa nessa vida? Qual é a corrida que realmente importa nessa vida? Aí eu já lembro aqui de uma história. Vejamos bem. Tem uma história de que um cachorro com muita fome começou a correr atrás de uma lebre, né? E esse cachorro faminto, a lebre correndo, e o cachorro correndo atrás. E quanto mais a lebre corria, mais o cachorro corria atrás. E aí, outro cachorro que viu esse cachorro correndo, começou a correr junto com ele. E aí já eram 2 cachorros correndo atrás da lebre, e aquela rapidez toda. E aí um terceiro cachorro viu 2 cachorros correndo e começou a correr com esses 2 cachorros. Já eram 3 cachorros. Gente, quando passaram-se alguns instantes, já eram mais de 10 cachorros correndo atrás dessa lebre. Acontece que a lebre, ela dobrou lá numa rua e ela conseguiu se esconder. E os cachorros continuaram correndo, até que os cachorros não aguentaram mais, pararam, e aí, né, a fábula permite que os animais falem, tá? Isso é uma licença poética. Então, e o que aconteceu? O cachorro olhou para o outro e perguntou: tá correndo por quê? Tá correndo porque eu ouvi o outro correndo. E o outro disse: e você? Por que também? E agora? E o da frente disse: não, eu estava correndo atrás de uma lebre. Não, eu estava correndo porque eu vi vocês correndo. Gente, pelo amor de Deus. Quantas vezes nós estamos fazendo uma corrida que não leva para lugar nenhum? Quantas vezes nós corremos de forma que nós gastamos as nossas forças, gastamos as nossas energias, gastamos os nossos talentos, e aí o que acontece? A gente não chega em lugar nenhum. E eu te pergunto, qual é a corrida que verdadeiramente importa na tua vida? O que é que hoje é mais precioso? Para onde é que você está indo? E eu pergunto mais: quem você está seguindo? Quem você está se orientando? Quem é a referência do teu caminho? Quem você está olhando que faz com que você perceba assim: eu vou porque eu sei que dá certo por aqui. Meus queridos, existe uma diferença muito grande em nós seguirmos uma orientação divina e seguirmos quaisquer orientações que vêm deste mundão. Nós sabemos que o Senhor diz assim: se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Gente, são 3 coisas. Se você quer seguir Jesus, quer seguir o caminho certeiro, você quer deixar de seguir a manada, né? O efeito manada, quer deixar de seguir os cachorros, quer deixar de seguir o mundão para seguir o caminho certo, para você dizer que tem uma corrida que verdadeiramente importa, que verdadeiramente faz sentido para você, você precisa fazer essa experiência de renunciar a si mesmo, de tomar a cruz para, enfim, seguir o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tem muitas pessoas que pensam que
que o mais importante na vida é a corrida pelo dinheiro. Eu quero dizer para você, o dinheiro tem a sua importância. Santa Teresa d'Ávila diz assim, Jesus e Teresa fazem muita coisa. Depois ela diz assim, Jesus, Teresa e o dinheiro fazem mais. Por quê? Porque ela sabia de que com o dinheiro ela conseguiria construir casas, poderia construir aquilo que ela imaginava, aquilo que ela precisava na congregação, na vida dela, e ela podia obter muito mais, alcançar muito mais pessoas. Nós entendemos e sabemos da importância que nós temos. Acontece que tem duas diferenças. Ou você é governado pelo dinheiro, ou você governa o dinheiro. E é aí que tá. Ou você é governado pelo dinheiro, ou você governa o dinheiro. Nós temos que governar. Governar é aquilo que eu digo repetidamente. Nós somos colocados nessa vida para reinar. Então, um rei, ele governa. Então, nós não podemos ser governados pelo dinheiro, nós não podemos ser governados pelas coisas, nós não podemos ser governados pelos acontecimentos. Nós, como filhos amados do Senhor, nós vamos governar. Nós vamos estar aqui para tomar um posicionamento forte, fixo, daquilo que nós precisamos viver. Vejamos bem, quantos pais acham, por exemplo, aqui eu vou tocar aqui no calo dos pais, quantos pais acham que você vai fazer o seu filho feliz ou agradar o seu filho se, por exemplo, você levar o seu filho para Disney, né? Alguns pais têm esse sonho, meu Deus, eu preciso levar o meu filho para Disney. Outros dizem, não, eu preciso dar isso. Gente, vamos imaginar uma coisa. E aí, para que você leve o seu filho para Disney, você se mata de trabalhar. Passa, às vezes, dias, inclusive, sem ver direito o filho, porque saem cedo demais, voltam tarde e aí não pegam ali a melhor parte do dia para poder, às vezes, dar um abraço, fazer uma brincadeira, e aí o tempo vai passando e você não vê, e você percebe que não viu o filho crescendo direito. Olha o que aconteceu aí. Você pensava de que faria o seu filho feliz levando ele para a Disney, quando na verdade o que o seu filho quer é só você. Gente, vamos parar de criar falsas necessidades, tanto para nós quanto para nossa família. Quem foi que disse que teu filho precisava, tinha necessidade? Se por acaso um dia for possível, ótimo. Viajar é excelente, né? Conhecer novos lugares é muito bom, é impactante. Uma viagem é impactante, sim. Você consegue ver o mundo com outro olhar, é muito massa. Porém, não é uma necessidade profunda, básica. A necessidade que nossos filhos têm é de nos terem, é de brincarem. É muito melhor um pai brincar com um filho aqui, numa brincadeira às vezes de chão, do que uma brincadeira daquela lá da Disney, que ele na verdade não vai nem conseguir brincar em muitas coisas porque não vai poder. Então olha só, qual é hoje a maior necessidade, a necessidade basilar? O que é que hoje faz com que nós corramos nessa vida? Qual é a corrida que realmente importa? A corrida que importa é a busca desenfreada pelo dinheiro. A corrida que importa hoje é a busca desenfreada por uma coisa. Tem outra história que eu lembrei agora. Essa história é verídica, né, de um brasileiro. Ele foi para os Estados Unidos porque ele queria muito ganhar dinheiro, trabalhar, enfim, muito bom. Eu tenho amigos que foram para os Estados Unidos, que trabalharam, ganharam dinheiro, sofreram bastante, porque não é fácil, mas juntaram lá uns dólares e depois voltaram para poder tentar recomeçar a vida aqui no Brasil, mais precisamente aqui em Fortaleza. E veja bem, teve a história de um cara que foi, e aí ele foi para os Estados Unidos, trabalhou lá em tudo que foi trabalho, né? McDonald's, outros trabalhos, né? Porque os Estados Unidos geralmente trabalham no McDonald's. E aí conseguiu juntar uns dólares lá, conseguiu fazer uns trabalhos, saiu de um trabalho, ia para outro, trabalhava numa casa e fazia um serviço, fazia outro, cortava uma grama, enfim. E foi tentando construir até que juntou um bom dinheiro. Juntou um dinheiro bom, e aí quando voltou para o Brasil. Só que aí é o seguinte, ele não construiu, não viveu com sua família, não construiu nada que fosse realmente de valor para dentro do coração dele. Quando ele voltou, preste atenção nisso, ele comprou um sítio, né, mais perto da praia, comprou um carro, ele podia comprar aquilo que ele quisesse, e aí ele começou a lá assinar os documentos, convidou lá
a alguns parentes dele e tal. Gente, com 5 dias que ele estava aqui, olha o que aconteceu. Ele passou mal, foi no hospital e aí o médico fez um questionário com ele, claro, né? E aí o resultado foi que ele era a fase de aclimatação, né? Ele estava apenas porque tava muito frio e quando ele chegou aqui estava muito quente. Ele pensava que simplesmente estava com um período de aclimatação. E aí, sabe o que aconteceu, meus queridos? Na mesma semana, ele morreu. Morreu. E aí eu pergunto, o que foi que ele construiu? O que foi que ele... Eu não estou querendo julgar, não, mas eu estou querendo dizer exatamente na prática o que foi que ele construiu, o que foi que ele aproveitou. Tem gente que pensa assim, não, eu vou fazer isso aqui tudo, depois eu vou aproveitar dessa forma. Não. O tempo de construir é hoje e o tempo de aproveitar é hoje. Essas coisas têm que andar juntas. E quando nós encontramos o sentido da nossa vida, nós vamos perceber exatamente isso. A construção, ela anda junta com o aproveitamento dessa construção. Quem é que vive isso? É quem tem um sentido de vida. Quem é que vive feliz diante do que faz? É quem encontrou no que faz aquilo que é. Deu para entender? Eu estou falando de identidade, eu estou falando de transbordamento, eu estou falando de sentido de vida, estou falando de razão de vida, estou falando de existência sendo proporcionada a partir de um transbordamento daquilo que nós nascemos para viver e para fazer. É exatamente isso. Eu trabalho, mas eu vivo. Eu trabalho, mas eu aproveito. E eu faço isso hoje. Por quê? Porque eu encontrei um sentido para a minha vida. Encontrei um sentido para a minha história. E eu estou falando isso para você para realmente mexer com você. Porque talvez você não esteja fazendo isso hoje, mas você tem a oportunidade de, ao estar aqui comigo, no Despertar 645, nessa quinta-feira, eu estou mais areado do que... Hoje é quinta-feira, eu tenho certeza que é quinta-feira, porque ontem eu passei por uma crise pensando que era terça, quarta, não sabia que dia era mais, mas hoje é quinta. Você precisa hoje assumir para a tua história, para a tua vida, que o Senhor te concede a oportunidade de caminhar hoje com passos firmes, decididamente naquilo que é o sentido da tua história, o sentido da tua vida, o sentido do teu coração, que está exatamente no coração de nosso Senhor. Compartilhe a live mais uma vez com pelo menos 5 pessoas, porque o que eu vou falar a partir de agora vai realmente transformar a tua vida e vai transformar a vida de muitas pessoas. Preciso que você seja esse propagador dessa graça, dessa oportunidade de nos unirmos em vista de nossas vidas sendo transformadas pela graça e pelo poder de Deus. Olha, entenda bem uma coisa. Tem uma história, inclusive foi até minha mãe que me contou ontem, a história de Leonardo da Vinci. Você conhece Leonardo da Vinci, um grande pintor, um dos maiores artistas que já passou aqui nesta terra. E olha só o que aconteceu. Vocês sabem que aquele quadro da Última Ceia, muito conhecido, né, que é muito propagado e tem depois várias pessoas também replicaram, mas eu quero que você lembre agora daquele quadro da Última Ceia. O quadro da Última Ceia foi pintado com muito cuidado, com muito zelo. Todas as pinturas são feitas assim, claro, mas aquele de forma especial. Foi a pedido de um bispo. E aí o bispo pediu para Leonardo da Vinci pintar a Última Ceia. E aí ele começou a procurar pessoas para que ele reproduzisse o rosto, né? O rosto daquelas pessoas sendo reproduzido na pintura, para que seja algo profundamente real. Né? Se você for perceber, são muito reais os rostos. E aí o que aconteceu? Ele começou a procurar os personagens, os apóstolos, e aí ele foi pintando um apóstolo, foi pintando outro, aí ele começou a procurar quem seria o rosto de Jesus. Até que ele viu um homem. E ele olhou para esse homem era um ator também, e ele viu esse homem e viu, meu Deus, que homem! Esse homem parece realmente, ele tem os traços, né? Ele tem a beleza de Cristo. Ele tem a beleza, é realmente
transparece essa imagem e semelhança de Cristo. E ele chamou o homem, e aí o homem aceitou e ele começou a pintar, enfim, pintou lá o rosto de Jesus. Mas faltava um homem, um apóstolo, quem era exatamente Judas. Gente, essa pintura ela ficou como que durante quase 3 anos sendo feita. E quando chegou mais ou menos no 3º ano, o bispo cobrou de Leonardo da Vinci: e aí, vai terminar ou não vai a nossa pintura? Vai terminar ou não vai aí? Vai ser possível você entregar mesmo? E aí Leonardo da Vinci foi atrás do Judas, que faltava. Era o único que faltava. E aí Leonardo da Vinci saiu nas ruas procurando uma pessoa que ele pudesse realmente retratar na pintura a vida de Judas, o rosto de Judas. E aí ele encontrou assim, jogado no chão, na sarjeta mesmo, assim, na margem, um homem sujo, mesmo ferido, com um aspecto muito ruim. O aspecto do seu rosto estava muito ruim, estava realmente de quem estava sem vida. Um aspecto de quem estava sem sentido de vida. E aí ele mandou que sua equipe lá falasse com o homem, levaram o homem foi, aceitou, enfim. E aí o homem foi colocado lá na sala, Leonardo da Vinci começou a desenhar, a pintar lá o rosto de Judas a partir do rosto daquele homem. Quando passaram-se as horas da pintura e quando foi terminando, esse homem começou a chorar, gente. Meus queridos, imaginem só. Esse homem começou a chorar. E aí Leonardo perguntou para ele: por que você está chorando? O que está acontecendo? E aí ele disse assim: eu estive aqui nesse mesmo lugar com o Senhor há 3 anos atrás. Aí Leonardo ficou pensando: há 3 anos atrás, sim, eu estive aqui. Aí ele disse: eu também fui o mesmo homem que você chamou para pintar como sendo o rosto de Jesus. Você está entendendo? Olha só. O mesmo homem que foi pintado com o rosto de Cristo, que era lindo lá, que transparecia a imagem realmente de Deus, a semelhança de Cristo, aquela beleza tremenda de Cristo, né? Aquela coisa que você olha, meu Deus, que rosto lindo, que face linda. Foi exatamente o mesmo homem que foi tomado pela dor e pela experiência de ser maltratado pelo mundo, ser maltratado pela vida, de perder completamente o sentido. Essa história é verídica. É exatamente a história da pintura da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Meus queridos, é isso. Ou nós nos deixamos, ou nós somos conduzidos hoje por uma vida que tem um profundo sentido em Deus, que tem um profundo sentido no Senhor, no amor, que faz com que nós sejamos impactados pela presença de Deus. Ou nós vamos perder o sentido, perder o rumo, e nós vamos ser mais uma pessoa maltratada, mais uma pessoa sem transparecer a beleza, mais uma pessoa aí jogada nesse mundo, e nós não nascemos para isso. Nós nascemos para transbordar, para ser neste mundo o transbordamento do poder e da beleza de nosso Senhor. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança. Entenda bem, querido, você é imagem e semelhança do Senhor. Você tem todos os recursos, você tem todas as graças para você ser a pessoa mais bela desse mundo. Para você, as pessoas olharem para você e vão dizer: meu Deus, como ele parece com Cristo, como ele tem a beleza de Jesus, como ela tem a transparência, transparece, transborda algo diferente. Por quê? Porque ele tem Deus no coração, porque ele está no rumo, porque ele não está seguindo a manada, não está seguindo lá o cachorro que não sabe nem o que é que está fazendo mais, mas está seguindo porque todo mundo está indo. Todo mundo está indo para cá. Meu querido, se Deus tem um propósito para a sua vida, para o lado direito, todo mundo está indo para o esquerdo, vá para o direito, esqueça o esquerdo. Se Deus tem um propósito para o seu coração que faz com que você viva diferente das pessoas que você conhece, não se importe. Não queira simplesmente entrar numa tribo, numa situação de vida onde as pessoas vivem a mesma coisa para que você seja aceito. Não, eu vou aqui assimilar essas mesmas coisas aqui dos meus amigos para que eu seja aceito por eles. Não, tem muita gente
Todos nós temos sede de vida em comunidade. Nós nascemos para viver juntos. No nosso coração tem a aspiração da vida comunitária. Por isso nós estamos aqui, muito mais de 100 pessoas já passaram. Aqui nós temos mais de 100 pessoas que estão agora tendo o sentido de comunidade. Sabem que não podem só. Percebem que não conseguem sozinhos, que precisam do outro, que precisam dessa ajuda comunitária, dessa unidade de corações, porque era como exatamente Nosso Senhor revelou na Sagrada Escritura: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Isso não significa que eram todos iguais, significa que estavam na unidade do amor do Senhor, no amor de Jesus, que faz com que nós tenhamos a força que Cristo teve para seguir firme o caminho do Calvário, independente se estava levando chicotadas, independente se estava levando cusparadas, independente se estava levando lá chibatadas, mas ele estava seguindo firme o caminho do Calvário, porque ele, no coração do Senhor, tinha a convicção de que o sentido de sua vida era amar. E não existe amor sem doação, não existe amor sem oblação, não existe amor sem oferta, não existe amor sem sacrifício. E Jesus nos ensinou que mesmo que apanhando, mesmo que sofrendo, ele não poderia sair do propósito de ofertar a sua vida no alto da cruz por amor a mim e a você. Não fuja das contrariedades, não fuja daquilo que o mundo realmente tenta de alguma forma nos atingir. Nós temos que seguir decididamente. Facilidade não é felicidade. Se está difícil para você hoje, mas se você está no caminho de Deus, compreenda, siga firme. Mas se você não está no caminho de Deus, volte, porque hoje é o dia que o Senhor nos dá essa oportunidade. Hoje é o dia que o Senhor nos concede o dom, a graça de nos levantarmos, sacudirmos a poeira e andarmos decididamente naquele quesito que eu falava anteriormente. Existe um propósito, existe um significado, existe um sentido. E sabe uma coisa, eu vou aqui trazer brevemente um assunto que eu vou tratar em outras semanas, porque está no meu cronograma aqui de semanas temáticas. Deixa eu falar para você, existe algo que se chama memória da infância sequelada. O que significa memória da infância sequelada? Muitos de nós tivemos na nossa infância memórias que nos deixaram feridas, nos deixaram sequelas, e que nós até hoje continuamos trazendo para a nossa atualidade. Vou citar o exemplo de uma história de que eu conheci de um amigo. Entenda bem, e aí eu tenho uma permissão para poder falar sem citar nomes, claro. Mas entenda bem, olha só, ele estava em casa e aí o domingo deles, todos os domingos dele, o pai levava um refrigerante. E aí quando o pai levava refrigerante no domingo, era aquele momento festivo, né? Quando o pai chegou com o refrigerante, o menino, uma criança de 5 anos, na época ele tinha 5 anos, ele ficou como que tão feliz que ele extrapolou e disse: eu quero, me dá, a Coca-Cola me dá, aquela coisa de criança, né? E ele extrapolou e foi pedindo. O pai olhou com aquele olhar assim, matador, né? Sem dar nem moral pro menino. Mas quando chegou na hora do almoço, já era pertinho, na hora do almoço, que o menino continuou pedindo, o pai abriu a Coca-Cola e ele virou assim a Coca-Cola na boca do menino, assim, né? O menino tomar e aquele menino ficou um choque tremendo, e aquela criança entrou em prantos com aquela situação tão dolorosa, né? Tão forte, e ela saiu correndo e ela foi pro quarto dela. E aí no quarto ela só chorava e foi a primeira sensação que ela teve de ódio. Ela teve ódio do pai. Um ódio mesmo assim, que ódio grande ela teve do pai dela. Uma situação que era uma situação simples, mas que para ela foi profundamente traumática, e nós compreendemos. E ela começou a ter ódio do pai. Meu Deus, que significa o quê? Uma memória da infância que foi sequelada, que tem uma sequela, uma dor, um trauma. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos. Todos nós temos traumas, sequelas na nossa memória da nossa infância, da nossa
vida naquilo que nós vivemos quando crianças. Todos nós passamos por feridas e que hoje elas acabam de alguma forma mexendo com o sentido de nossas vidas. Tá tudo ok a transmissão? Tá, né? Mexendo com o sentido de nossas vidas. E essas mexidas fazem com que nós muitas vezes tomamos decisões a partir das feridas e não a partir dos dons, a partir das dores e não a partir do melhor que nós temos, a partir da experiência negativa e não a partir da experiência positiva de sermos filhos muito amados de Deus. Acontece que quando o tempo vai passando, quando você encontra Deus Pai, qual é a primeira referência que você tem? Do pai lá que te feriu, do pai lá que te maltratou, do pai lá que fez aquela cena. Meus queridos, entendamos uma coisa. Todos os nossos pais, aquele pai, ele queria educar, só que de uma forma bruta, né? Porque ele foi educado talvez da mesma forma, de forma bruta. Quantas vezes eu converso com pais que tentam educar o filho de uma forma e não conseguem, e aí acabam às vezes perdendo a paciência, e que a gente tem que compreender que isso é normal diante de tudo aquilo que nós vivemos. Acontece que nós precisamos ser curados para que nós não pautemos a nossa vida a partir das nossas dores. Imagina a dor de um filho, de uma criança que vê o pai indo embora. O pai vai embora. O pai abandona a casa e ele vai embora. Abandona a mãe, né? Abandona a esposa, a mãe da criança. E aí abandona e vai embora, e o filho vê aquela cena do pai indo embora de casa. E quantas pessoas não passaram por isso e que hoje têm uma profunda dificuldade com o pai, tem uma profunda dificuldade com a palavra pai, com a palavra pai, com o significado da palavra pai, com o sentido. E Deus, ele permite hoje que nós escutemos isso nessa manhã. E eu sei que muita gente aqui está sendo tocada por essa explanação, porque isso é palavra de ciência, palavra de profecia, palavra de cura e de libertação para a vida de muitos. E aí você foi como que entrou nesse estado de choque, de dor, e que você não soube vivenciar, não soube falar, porque uma criança não sabe falar, uma criança não sabe expressar, ela não consegue ainda expressar de forma como nós adultos conseguimos, só que ela vai de alguma forma vivenciando os acontecimentos, vivenciando as dores, vivenciando os momentos, e aí esses momentos fazem com que ela perceba que algo está errado. E hoje muitas pessoas não conseguem ainda encontrar o sentido da vida, porque precisam ser mexidos na história de vida, precisam colocar para fora e precisam receber cura, libertação, encontrar um sentido. Eu quero te dizer que não existe história feia, existe a minha história, existe a sua história, e na tua história estava presente Deus. Deus estava presente na tua história e Ele caminhou contigo em cada passo. E Ele enxugou tuas lágrimas, Ele viu as tuas sequelas, Ele viu as tuas feridas, as tuas dores. E Ele hoje traz um profundo sentido para o teu coração, um profundo sentido para as tuas realidades. Então, as memórias trazem um significado, um sentido, entenda bem. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando de sentido de vida. E as nossas memórias, elas trazem um sentido para a nossa vida. E que nós acabamos não sabendo como que assimilar as coisas de forma como são verdadeiras. Por que às vezes nós não conseguimos falar, nós não conseguimos expressar o que nós sentimos? Muita gente não consegue expressar o que está sentindo. Tem gente que pede para conversar comigo, e quando eu vou conversar, a pessoa diz, eu não sei como, aí começa a falar, e quando começa a falar, e vai falando, aí quando fala, vai colocando para fora, e quanto mais coloca para fora, mais vai se entendendo. Mas não se entendia antes de falar. O processo de falar faz com que nós saibamos também escutar. E nós nos escutamos e compreendemos aquilo que estava no nosso coração. É isso, gente. A experiência que nosso Senhor nos concede a partir desses momentos de oração
fazem com que nós encontremos a nós mesmos. Eu quero dizer para você, perdoe todas as pessoas que você tem que perdoar. Você vai fazer aquilo que a gente faz quando se prepara com o tecendo fio de ouro. Tecendo fio de ouro, você pega lá um carimbo com o nome inocente e você vai inocentando todas as pessoas. Deixa eu te dizer, não coloque a culpa em ninguém. Enquanto você estiver colocando a culpa nas pessoas, você vai deixar de assumir a sua responsabilidade de vida. É muito fácil nós culparmos as pessoas e nos eximirmos, né? Tirar a nossa responsabilidade porque existe um culpado. Se existe um culpado, eu não posso fazer nada. Quem tem que fazer é quem foi culpado. Não, vamos nos libertar disso hoje, para a gente encontrar o sentido da nossa vida, para a gente encontrar o propósito do nosso coração. Nós temos que fazer esse carimbo inocente em todas as pessoas. Inocentes, deixa o seu pai. Seu pai teve uma criação. Seu pai teve uma história, é dele. Talvez ele não soubesse, ele queria te amar e não soube. Não soube, mas se ele não soube te amar como você queria, mas ele te amou como ele conseguiu. Não fique apenas com aquilo que foi ruim, negativo, triste, mas hoje você tem a possibilidade de reconstruir esse caminho, porque Deus está contigo. Ele estava, e está e estará. É por isso que nós estamos aqui agora, ouvindo tudo isso. Eu preparei aqui, tem aqui, três páginas, 3 folhas que eu escrevi. Eu gosto de escrever o conteúdo para poder saber realmente o que é que vai ser dito, preparar certinho. Mas eu vou dizer, tá aqui, eu não falei quase nada que tá aqui. Mas por quê? Porque existe uma necessidade própria do nosso coração e Deus vai suscitando isso. E Deus suscitou no meu coração agora no final exatamente isso, porque tinha endereço, porque o sentido de nossas vidas muitas vezes está preso a uma realidade triste e dolorosa da nossa história, quando nós precisamos hoje aprender a viver algo novo. Algo novo. Olha, falar de sentido de vida é falar daquilo que nos deixa felizes, que nos alegra, que nos deixa plenos. O que é que hoje te deixa feliz? O que é que hoje você faz que você se sente feliz, se sente bem, se sente... Meu Deus, que felicidade poder, que alegria poder fazer isso. Que alegria poder fazer isso, que graça poder... Eu vou dizer para vocês, ontem eu recebi uma ligação e essa ligação eu atendi e passaram assim, uns 5, 10 segundos e ninguém falava nada e eu desliguei. E aí, pouco tempo depois, de novo a ligação. Aí eu já não ia atender, né? Porque a pessoa liga e não fala nada, eu já não ia atender mais. E aí eu atendi. Quando eu atendi, passaram assim uns 2, 3 segundos, aí uma voz de uma senhorinha. Uma voz de uma senhorinha, e essa senhorinha começou a falar, Erlon, é você, Erlon? Aí eu, sou eu. Aí ela disse o nome dela, não vou dizer aqui para não expor. E aí ela disse, Erlon, Aí eu lembrando, sim, é uma senhora. Eu disse, sim. Aí ela quase chorando já, meu filho, que alegria falar com você. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu. A senhorinha tá feliz porque tá falando comigo, quem sou eu, Jesus? E eu comecei a tentar compreender o que estava acontecendo, né? E ela disse assim, Erlon, hoje eu escutei lá o seu vídeo, né? Ela chamou de vídeo, né? Que aqui é a live. Eu vi lá seu vídeo, lá assisti lá e o filho dela colocou lá, né, para ela, que ela não tem um celular, aqui com essas redes sociais, o celular era aqueles antiguinhos, e aí o filho dela colocou e ela escutando, e ela dizia assim, eu gritava por você, eu dizia assim, me ajude, me ajude. E aí o filho dela dizia, mãe, o Erlon não tá escutando a senhora não, mãe, o Erlon não tá escutando a senhora não. Mas ela não precisa a senhora chamar ele não, que ele não tá escutando a senhora não, ele tá falando aí, mas não tá vendo a gente. E aí ela dizia, não, mas eu vou chamar, Erlon, me ajude. E eu, meu Deus, quando eu fui escutando ela dizer isso, eu disse, meu Deus, olha só, aonde é que está o sentido da minha vida? Está exatamente na experiência de poder fazer algo para a vida de alguém, e o que é que me deixa mais feliz é exatamente quando aquilo que Deus colocou no meu coração, eu posso, da minha forma, sem saber direito, não importa, mas o que importa é que
eu nasci para transbordar isso que Deus colocou no meu coração. E se está atingindo a vida de alguém, significa que aí está o sentido da minha história. Nós encontramos sentido da nossa vida muito mais quando nós ajudamos, quando nós colocamos o nosso dom para fora, nós fazemos algo pelos outros, porque é bíblico, a maior alegria em dar quem receber. E aí a senhorinha eu fui conversando com ela, ela dizia assim, o meu sonho é que ele dá um abraço. Eu disse, meu Deus do céu, o sonho dessa senhora, me dá um abraço. Eu disse assim, o meu sonho é que dar um abraço à senhora agora. Eu falava para ela, né? Eu quero dizer para a senhora que hoje o meu sonho é dar um abraço na senhora também. E isso não tem preço, gente. Não tem preço porque é uma realidade que a gente encontra a partir de um sentido de vida que a gente coloca. Aí ela foi conversando comigo, eu fui escutando, né? Escutando a dor dela, ela foi falando das dificuldades dela, da dor que ela tem no coração dela hoje. Eu disse, vamos rezar agora. E eu comecei a rezar com ela no telefone, comecei a falar, e ela dizendo obrigado, obrigado. Eu não sei se ela tá nem ouvindo agora. Não sei se ela tá ouvindo agora, se ela estiver ouvindo, eu quero dizer que meu sonho hoje é dar um abraço na senhora, viu? Se a senhora estiver ouvindo. E eu vou realizar esse sonho logo, logo com a graça de Deus, porque Deus é fiel. E o que é que vai acontecer hoje conosco, gente? Nós vamos aprender a viver aquilo que eu falava ontem. De dentro para fora. Transbordando uma graça de Deus em nossas vidas. Por isso, Senhor, que eu te peço agora, gente. Diminui aqui essa luz. Quero te peço agora, Jesus. Te peço agora a graça, Senhor, de poder vivenciar hoje a experiência de viver de dentro para fora. De transbordar, Jesus. A vida é simples, Senhor. Nós que complicamos. Nós que complicamos as coisas, nós que vamos colocando, Senhor, muitas vezes as dificuldades na frente, Senhor, nós vamos deixando ser dominados pelas coisas, dominados pelo dinheiro, dominados pelas dívidas, dominados pelas contas, dominados pelos problemas, dominados pela falta de saúde, dominados pelas coisas, sim, mas nós queremos hoje, Jesus, dominar. Porque nós somos teus filhos amados, nós somos teus filhos queridos e nós temos a possibilidade de viver a experiência concreta do transbordamento da tua vontade, Jesus. Eu quero te pedir, Pai amado, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria, que todas as pessoas que agora não têm sentido de vida possam reencontrar o sentido de suas vidas, Senhor. As pessoas que estão como que, Senhor, levando, sendo guiadas, conduzidas, correndo atrás das manadas, que parem agora, Senhor, e voltem ao caminho certo, que é o teu caminho, Jesus. Que nós não sigamos as multidões, Senhor. Porque na hora, Jesus, que a multidão gritava, crucifica-o, lá estavam muitos, mas aos pés da cruz estavam pouquíssimos. Nos concede a graça, Jesus, de estar aos pés da cruz, de sermos esses poucos que não escutam, Senhor, o mundo, que não vão na onda do mundo, mas que seguem o teu coração.